Vamos lá. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Seu nome, por favor? Fabrício Salles Souza. Seu Fabrício, o senhor é maranhense? Sim, maranhense. Solteiro ou casado? Solteiro. Qual a sua profissão? Administrador. E o seu endereço? Rua 13, quadra 14, Casa 9, bairro Bequimão. O senhor é parente da autora? Do doutor Leonardo? Ah, dona Lenice, né? Não sou parente, sou vizinho. Amigo, inimigo, conhecido? Não, sou vizinho, há uns O senhor 30 tem anos. algum interesse nesse processo aqui? Não, senhora. Estar aqui hoje, o senhor vai ser beneficiado de alguma forma, com alguma decisão favorável à autora ou não? Não, senhora. Sei. Então, o senhor fica advertido que na condição de testemunha que o senhor estar aqui hoje, o senhor não pode mentir em juízo, certo? Sim, senhora. Qualquer informação que pretenda falsear a verdade, o senhor fica sujeito a responder um processo por crime de falso testemunho. Sim, senhora. Tá bem? Aquilo que o senhor souber, diga apenas não sei. O que eu não souber, eu falo não sei, Isso. certo? Sim, senhora. Seu Fabrício, o senhor sabe o motivo pelo qual a autora entrou na justiça com a ação? Sei. Sei. O senhor poderia declinar? Posso falar. Pois não. Se não me engano, ela entrou na justiça contra a SEMAR, solicitando o ressarcimento de alguns aparelhos eletrônicos dela lá que chegaram a queimar, né? Com uma descarga que teve lá na nossa rua, lá na rede elétrica, né? O senhor mora na mesma rua que ela? Na mesma rua, há 2 casas, no mesmo lado aqui da rua. E o senhor se recorda quando esse fato aconteceu? Sim. Se não me engano, foi na madrugada de 10 para 11 de janeiro, né? Foi 2, 3 horas da manhã. O senhor estava em casa? Estava na minha casa. Eu também fui uma pessoa que foi prejudicada, né? Sei. Com a descarga. Sim, pois aconteceu nesse dia. Eu acordei já com a descarga elétrica que teve muito forte na rede, né? Na minha casa estourou lá umas lâmpadas, tudo. E eu acordei já fui verificando que tinha equipamentos eletrônicos queimados, né? E aí telefonei para a SEMAR e tal, já para informar que tinha acontecido. E aí esperei amanhecer, né? Quando nunca amanheceu, a gente foi saindo na rua, aí já foi os vizinhos comentando um com o outro, e aí vocês viram lá a descarga e tal. Aí todo mundo se queixando de equipamentos queimados, na casa de uma televisão, na casa do outro, dela, se não me engano, foi o portão com os equipamentos de câmera. E na minha casa queimou 2 televisões, videogame, notebook e tal. Aí eu liguei para a SEMAR e informei. Então, a queima de equipamentos ocorreu não só na residência da autora, como em várias casas da Várias sua casas rua? da nossa mesma rua. E essa queima foi em decorrência da descarga elétrica? Isso, de uma descarga elétrica muito forte que teve na rede. Eu falo isso porque, assim, eu dei entrada lá na minha casa também, queimou o medidor de energia, né? Queimou, torrou tudo lá. Eu falo isso porque eu dei entrada lá na própria SEMAR, no processo que tem de danos elétricos. E aí, lá na SEMAR, a gente informa lá direitinho lá os equipamentos que queimaram, né? E aí eles me deram um prazo de 10 dias para ir lá na minha residência, um técnico fazer uma perícia. E esse técnico foi lá em casa com 10 dias, não sei se foi 10 ou certo. Ele verificou lá, tirou fotos e tal, me falou, ó, realmente teve uma descarga muito elevada aqui, queimou o medidor, queimou tudo. Ele tirou as fotos e tal, e aí levou para a SEMAR. A SEMAR me retornou, dizendo que tinha sido deferido lá o processo todo, né? E eu só levei eu fui na autorizada e fiz uma perícia dos equipamentos, entreguei, e acho que com, se não me engano, mais 10 dias lá eles me ressarciam os valores, né, que estavam na perícia, né, dos equipamentos. Por ordem de pagamento. O senhor sabe dizer se a autora também fez esse procedimento? Se ela Acredito que sim, acredito que sim. O senhor sabe informar também se ela teve o que eu fiquei sabendo. Desculpa. Se ela teve ressarcido os prejuízos? O que a dona Lenice me falou, a gente é vizinha há muitos anos, foi que ela deu entrada nesse mesmo processo. E nessa fase em que a SEMAR diz que vai mandar o perito na casa, eles já negaram para ela, dizendo que não ficou constatado nenhum tipo de evento na sua rua aí, e por isso a gente não vai nem mandar o perito. O senhor tem conhecimento de mais alguém, algum vizinho que tenha recorrido à SEMAR administrativamente, que tenha conseguido ser ressarcido pelos prejuízos? Por esse mesmo processo que eu dei entrada, não tenho conhecimento. Foi só o senhor? Eu dei entrada, não sei de quantos mais deram entrada. O senhor não sabe se outras pessoas pediram... Além do Leonardo, não sei de outras pessoas que tenham dado entrada, mas eu dei entrada, eu acho que ele também deu. Ok. Era comum esse tipo de episódio de interrupção de energia na rua de vocês, lá na residência, ou foi a primeira vez dessa forma, a ponto de gerar queima de equipamentos? Dessa forma foi um evento assim meio que isolado, né?
Foi uma descarga muito enorme mesmo, muito grande. Mas de, tipo, ficar todo dia assim, não tenho queixas muito assim, não. O senhor saberia declinar quais foram os equipamentos que sofreram avaria? Da dona Lenice, assim, comentando com ela, assim, conversando, mesmo assim, ela me falou por alto questão de o equipamento lá do portão, né, elétrico, o sistema dela de câmeras, né, de monitoramento. Não sei se televisão não tem ao certo, assim. Conversei com ela assim, ao certo quais seriam todos os equipamentos, né? Okay. Foi mais mesmo sobre a questão de, tipo, ela ter me falado que teve equipamentos, né? O senhor sabe informar se foi algum técnico na SEMAR, chegou aí até a residência, a sua residência? A sua residência o senhor já informou. Uhum. A residência da autora? Não, que eu saiba, eles negaram a questão da ida do perito na casa dela, né? Certo. Dizendo que eles próprios tinham constatado no sistema deles lá que não tinha acontecido nada. Foi o que falaram para ela, que ela me falou, né? Entendi. Ok. Doutor, o senhor tem pergunta? Só 2 perguntas, Excelência. Senhor Fabrício, na manhã do dia 10 ou 11, né? Depois da descarga elétrica, os técnicos da SEMAR foram à sua residência? Só para ser mais específico, não o técnico para avaliar queima de equipamento. O técnico mesmo que faz o plantão de energia, foi na sua residência? Não, senhor. Eu entrei, logo depois do acontecimento, eu telefonei para a SEMAR, eu acho que em torno de 2, 3 horas da manhã. Aí fui ligando durante o dia, de manhã até meio-dia. Eles foram chegar lá na nossa rua lá por torno de 17, 18 horas da tarde. O evento foi de madrugada, né? Eles chegaram lá às 17, 18 horas. Isso na minha residência, né? Tipo, olhar a fiação da minha residência. As outras casas, acho que nem... Não sei lhe dizer, assim, mas... Na rua mesmo, sim, eles não foram, não. E seu Fabrício, o senhor consegue declinar o que eles fizeram na sua residência? O que os técnicos naquele dia fizeram, detectaram na sua residência de imediato? Logo depois do acontecido, esses técnicos que eu falei para a senhora que foram... Técnicos assim, né? O pessoal da SEMAR que foi lá na minha casa às 17 horas, tudo que eles fizeram foi arrumar... a ligação elétrica do poste até o medidor da minha casa, né? E eles disseram, o medidor queimou, eu vou deixar uma ligação direta, né, no caso que eles falam, né? Tipo, sem estar contando o consumo. Vamos deixar só ligado aí. A questão da sua casa aí, o senhor que tem que resolver com o eletricista seu. Ou seja, eles deixaram ligado só do poste até o medidor da minha casa. Foi o que eles fizeram, né? Tudo que eles fizeram E, se não me engano, ainda fizeram errado, porque o eletricista, depois que foi na minha casa, 1 hora depois, 2 horas depois, né? Ele disse, olha, eles do poste até o medidor, eles não ligaram direito uma das fases, ou foi o neutro, alguma coisa assim que ele falou. Tá. Excelência, para encerrar. Seu Fabrício, o senhor tem conhecimento de outros vizinhos seus que fizeram a reclamação, administrativa ou não, e se os técnicos foram lá ou foram ressarcidos dos prejuízos que alegaram? Não tenho conhecimento de... Que eu saiba, assim, todos os vizinhos que eu conversei na minha rua, todos que tiveram... Na minha rua, acho que tem em torno de umas 20 casas. Dessas 20 casas, praticamente todas queimou molden, queimou várias... queimou televisão, numa outra casa queimou geladeira. E que eu saiba, não foi perito da SEMAR, que eu saiba até hoje, só na minha casa. Perito quanto a essa questão do processo de danos, de ressarcimento, esse tipo de coisa. Indenização, né, que chama, né? Então houveram reclamações para a SEMAR após a descarga de quase todos os moradores da rua? Que eu saiba, sim. Tudo bem. Encerrado, Excelência. Tem perguntas, doutor? Antes das minhas perguntas, por questão de ordem, eu só gostaria de uma informação. Posso, Excelência? O seu Fabrício, ele alega que ele fez uma reclamação para a SEMAR, porém foi satisfatório porque foi atendido em tempo hábil, correto? Foi 100% satisfatório porque o doutor alega que várias pessoas naquela localidade entraram com a ação. Você chegou a entrar com a ação contra a SEMAR com esse mesmo fato? Ação na justiça comum, não, porque eu entrei com um processo interno lá da Só SEMAR, interno. danos elétricos, e aí, como me ressarciram, mas não achei, ok. Achei por bem certo. Seu Fabrício, o senhor alega
que você chegou, fez a reclamação por telefone e em seguida foi até a companhia, certo? Em seguida, não. Não? Não. Você esperou... O acontecimento foi na madrugada, 2, 3 horas da manhã, né? Certo. Fiquei durante o dia todo primeiro tentando entrar em contato com a SEMAR para que fossem na minha casa resolver a situação lá na momentânea, né? Certo. Aí foi 2, 3 horas da manhã. Eles foram chegar lá em casa às 17 horas. Aí, como eu falei, deixaram só ligado do poste até o medidor. Tive que correr atrás de um eletricista, por minha conta, para refazer a fiação, tudo. No outro dia, 10, 11, 12, não sei, que eu fui lá até a SEMAR e dar entrada no processo lá. Certo. Que eles pedem os laudos, né? Tal, tudo Certo. Então a SEMAR ela foi no dia seguinte verificar o seu problema. Isso. Certo? Às 17 horas lá. Correto. E posterior, você foi na SEMAR e fez a reclamação interna, correto? Isso. Nesse dia, você deu o procedimento na reclamação que foi administrativa, entregou todos os documentos? Não foi pedido o documento para entregar? No primeiro ato, a gente dá entrada, né? Quando dá entrada no procedimento lá de danos elétricos, o atendente ele só pega meus dados, conta número de inscrição e quais foram os equipamentos que foram extraviados. E aí eles dão um prazo de tantos dias lá para ir um perito na casa da... É um procedimento interno lá, né? Exatamente. Aí deram um prazo de tantos dias para ir um perito na minha casa. Depois que o perito da SEMAR lá foi lá na minha casa, que ele falou, olha, você tem tantos dias para entregar os laudos de cada equipamento que queimou. Aí eu fui nas autorizadas e me direcionei. Isso já um dia após o outro, né? Aí fui e entreguei os laudos dos equipamentos, né, na SEMAR. E aí depois de 10 dias, não sei o que, eu recebi me deram uma ordem de pagamento, ressarcindo. Então o senhor confirma que o procedimento pela SEMAR foi em tempo hábil após sua reclamação? Dentro dos prazos que estipularam, sim. Ok, sem mais, no meu caso, né?